Vamos em frente e eu quero então só compartilhar algumas lições do Peregrino Mor. Abraão é o meu herói quando eu penso em coração peregrino, porque aquele era um peregrino de mão cheia. Então, vamos aprender algumas lições do coração peregrino de Abraão. Amém? Eu vou precisar da ajuda de vocês com a Bíblia aberta, lendo os textos que eu anunciar. Vamos começar com Hebreus. Hebreus capítulo 11, alguém leia esse texto e nós vamos introduzir o assunto, o tema, a partir de Hebreus 11. Então vamos lá. Hebreus 11, de 8 a 10. E aí, é peregrino ou não é? Peregrino. Onde é que Abraão morava? Em que tipo de habitação? Tendas. Tendas são permanentes, são construídas que nem as casas suíças para durar 500 anos. Como é que são as tendas? Monta e desmonta. É fácil de você seguir adiante. Você não fica preso a um lugar. Abraão tinha um coração peregrino e ele habitava em tendas. O que mais que o texto fala do peregrino aí? Deus tinha o mapa, que não tinha sido anunciado na sua totalidade. Não é? Ele não sabia para onde ia. Mas Deus disse o quê? Vai, e ele foi, sem saber para onde ia. O que mais? Olha o texto. Saiu sem saber para onde ia, habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Eu não sou dono, eu sou apenas inquilino, de passagem, não tenho nada aqui que é meu. Deus é o dono, eu só estou de passagem. O que mais? Olha o texto, verso 8, ou 9, né? Morando em cabanas ou tendas, herdeiros com ele da mesma promessa. Esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Vamos ler mais um pouquinho, verso 13 a 16. Alguém outro leia 13 a 16. Pode ir. Todos esses morreram na fé, não alcançaram a promessa, viram de longe e as não saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostraram que estão buscando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquele de onde havia saído, teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois ele já preparou uma cidade. Amém. Eu acho fantástico essa afirmação no final desse texto, quando diz: Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Por quê? Porque eles não consideram esse mundo como o mundo deles. Eles são peregrinos. Vocês conhecem a palavra indígena, não é verdade? Um indígena é o quê? É um índio, tá certo. Mas o que é um índio? Ok. Não, mas qual é a origem do índio? Ele é daquele lugar, certo? Ele não é
passageiro, ele não é peregrino, ele não é um estrangeiro. Não é? Se você for lá no Brasil ou nos Estados Unidos, os verdadeiros brasileiros não somos nós, são os índios. Porque eles já estavam ali, aquela é a terra deles. Nós somos o quê? Nós somos estrangeiros. Ainda mais com essa cara aqui, né? Pudera, tem que ser estrangeiro mesmo, né? Nós somos peregrinos, eles são os indígenas. Então, o crente, ele vive esse paradoxo, esse conflito constante entre o indígena e o peregrino. Porque, num lado, nós somos indígenas, porque nós somos carne e osso, nós nascemos, nós somos humanos, nós somos terráqueos, né? Nascemos do pó da terra, nós somos indígenas, somos humanos. Mas, por outro lado, o que esse texto está dizendo, nós somos peregrinos, e ali que está a nossa identidade maior. Então, lembre-se, a sua identidade maior tem que ser a identidade do peregrino, não do índio. Você se lembra do que Paulo diz lá em Romanos 12, verso 2? Alguém quer ler para mim? Romanos 12, 2, por favor. O que Paulo diz em relação a esse conflito entre o índio e o peregrino? Pode ler. 12, 2. Aí que está o conflito, porque você é peregrino, então não se conforme com esse mundo, não se deixe moldar por esse mundo, pelos pensamentos do mundo, não é? Mas que a sua mente seja transformada, que você se lembre sempre que você não pertence aqui, que você é um peregrino. Tá? Então amanhã, quando você for para o trabalho, quando você encontrar as pessoas, você tem que lembrar que você é peregrino, mas também com uma missão indígena. Tá? Você é gente, não é, como eles, você se comunica, você se identifica, mas você é um agente de transformação, que vai erguer os olhos das pessoas para ver mais longe, para ver mais alto, porque tudo que eles veem é isso aqui, né? É a terra deles, eles são índios. Agora você é peregrino, você tem uma pátria maior, uma pátria diferente, a sua cidadania é outra, a sua cidadania é diferente. Dá para entender isso aí? Então é um conflito, mas é um privilégio ao mesmo tempo. E é isso que nós temos que viver. Amém? Vamos aprender então, vamos ver algumas lições, rapidinho. Passa o próximo slide. Ok. O coração peregrino, ele ousa mudar. Ele não se apega às coisas, nem aos lugares. Vamos dar uma lidinha rapidinha nesse texto ali. Gênesis 12, de 4 a 6. Gênesis. Agora vamos ficar no Gênesis, então pode ficar com a Bíblia aberta, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 4 a 6. Pode ler. Amém. O que eu gosto desse texto é quando começa no verso 4 e diz assim: e Deus disse, vai. E aí, um pouquinho adiante, você lê o quê? E Abraão foi. Abraão foi. Deus diz, vai,
e você foi. Essa característica é fundamental no coração peregrino. O coração peregrino não fica preso a um lugar, nem às coisas. Ele está pronto a mudar. E a primeira mudança, a maior mudança que acontece com cada um de nós, qual que é? É da salvação, né? Da redenção. É a mudança do seu coração. Deus tirou aquele velho coração, colocou um novo coração, e aí começa um processo de mudança que não vai terminar nunca, só quando você chegar lá na presença de Deus. Né? Essa mudança vai ser constante. Então, o coração peregrino, ele aceita que ele vive uma mudança constante. Não só mudança geográfica, mas principalmente mudança de dentro para fora, mudança do coração, mudança da mente. Você entende que mudar geograficamente não é tão difícil? O mais difícil é mudar a mente, é mudar a cabeça de uma pessoa. Eu vejo lá nos Estados Unidos agora mesmo com meus filhos, né? Meu filho terminou a faculdade, aí estava lá com o exército americano servindo, aí voltou depois de servir, né, em Kosovo durante um ano, voltou e estava procurando emprego. O emprego apareceu lá em Virgínia. Ele nem pensou duas vezes. A casa é em Atlanta, na Geórgia. Nem pensou duas vezes. Mudou para Virgínia. Não é tão complicado assim. Jogou as coisas dele numa caminhonete velha lá e foi embora. Né? Mudança geográfica. Não é difícil. A Rebeca, nossa filha, conseguiu um emprego em Chicago, que é 1.000 e tantos quilômetros de Atlanta. Aí ela disse, mãe, você me ajuda? Foram as duas alugar um caminhãozinho da U-Haul, né? Aquele mais pequenininho, foram tremendo, né, na direção, mas foram até Chicago, levaram as coisinhas dela, levaram a cama, a penteadeira, claro, né, Rebeca tem que ter penteadeira, levaram as coisas. A mudança geográfica não é difícil. O difícil está aqui, ó, e aqui. É mudar o coração, mudar a cabeça. A primeira lição que a gente aprende com Abraão é que coração peregrino muda sempre. Muda a mentalidade. Eu lembro lá no Rio de Janeiro, quando eu estava pastoreando lá uma época, o governo no Rio de Janeiro sempre tentando ajudar, não sei se sempre, mas naquele momento estava tentando ajudar os pobres, diminuir as favelas, que uma grande parte da população mora na favela. Aí decidiram, vamos construir uns predinhos longe, lá na Baixada Fluminense, lá para o lado de Campo Grande, não sei aonde, vamos fazer eles chamavam os prédios da Coab, uma coisa assim, tirando o povo da favela e levando para esses predinhos. Quando entregava o prédio, era novo, bonito, pintadinho, assim, desse jeito. O que acontecia? Passava pouco tempo, estava tudo quebrado, tudo sujo. Por quê? O que aconteceu? Mudou geograficamente, mas a favela não mudou. Né? Ele levou a favela junto, porque a transformação não tinha acontecido. Ele mudou de endereço, mas não mudou a forma de pensar. Então, essa é uma lição fundamental, meus queridos. Assuma isso. Eu tenho que mudar todos os dias. E peça para Deus dar uma agenda bem clara de mudanças. E vai ticando. Aonde eu preciso crescer? Aonde eu preciso trabalhar? Aonde o meu caráter tem que mudar? Aonde que os meus hábitos têm que ser santificados? Aonde que a minha recreação, quando eu não tenho, quando eu estou tranquilo, vou descansar, o que eu faço? Enfim, a forma de usar o dinheiro, as coisas mais corriqueiras, o que eu tenho que mudar?
Amém? Você tem que aprender a mudar todos os dias. E isso só na força do Espírito Santo e na autoridade da palavra de Deus. Com isso aí vai. O resto é só mudança de endereço e continua a mesma coisa. Vai levar a favela junto do mesmo jeito. Pode mudar do Brasil para a Suíça, pode ir da Suíça para onde for, mas o coração tem que mudar. Tá certo? Vamos adiante? Antes de ir lá. 1 Coríntios 12, 9 e 10 diz o quê? Quais são as coisas que Deus preparou para nós? Não é 1 Coríntios 2, 9 e 10. Tira o 1 lá, é 2, desculpe. Depois de 5 semanas na Índia, vocês me perdoam, né? Ok, pode ir lá. 2, 9 e 10. Quais são as coisas? Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as coisas que preparou para aqueles que o amam. Porque Deus não as revelou pelo seu Espírito, mas com o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas do coração. Amém, amém. O que esse texto é maravilhoso, dá uma mensagem, só esse texto aí. Mas o que esse texto me diz é o seguinte: começa a sonhar mais alto, porque as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem passou pela sua cabeça, são as que Deus reservou para nós. Começa a sonhar mais alto e mais longe. Tá? E para você encontrar significado na sua vida, que é o que todos nós queremos, você tem que mudar. Mudar constantemente. Crescer no homem interior. Não é? Crescer no coração e na mente, todos os dias. E aí você vai pedindo mais imaginação, porque o texto fala, né, as coisas que nós nem imaginamos. E então isso me impele ao quê? Senhor, me dá mais imaginação, porque eu estou muito preso aqui às coisas pequenas. Né? Me ajuda a mudar, mas mudar dentro do teu plano, né? Dentro, não na minha cabeça tão reduzida, tão pequena, mas para ver mais longe. Amém? Agora vamos sim para o 2. Próximo. Coração peregrino não vive só para si. Gênesis, vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis 12, 2, o que é que Deus diz para Abraão? 2 coisas. Eu te abençoarei. Para quê? Para que você fique empanturrado de bênção. É isso? Está escrito? Eu te abençoarei para que você compre um monte de coisas para você. Eu te abençoarei para que você vá aumentando cada vez mais o seu padrão de vida. É isso que está escrito? Eu te abençoarei para que você se sinta assim bem abastado. Puxa, eu tenho tanto. É isso? Eu te abençoarei para quê? Para que você seja um canal das minhas bênçãos. Para que você não seja um mar morto. O ano passado quando eu estava aqui em Zurique ainda, no comecinho do ano, a minha igreja me mandou para uma conferência em Israel, em Jerusalém. Aí eu fui lá para Israel, e aí o meu filho que estava em Kosovo também foi, e a gente se encontrou lá e passamos uns dias juntos na Palestina. Foi muito interessante, principalmente com o nosso filho, visitar o Mar Morto. Ele amou o Mar Morto. Sabe por quê? Porque é o único lugar que você pode sentar e ler um livro e não afunda. Estou falando a verdade. Você senta e não afunda. Você deita de lado assim, não precisa se mexer nem nada, e não afunda. Fica boiando. Mar Morto. É assim.
mas é mortinho, mortinho da Silva. Não tem um peixe, não tem uma vida qualquer, não tem nada, nenhuma planta, nada, nada, nada. É morto, morto, totalmente morto. Por que o mar morto é morto? Só recebe e não dá. Você anda um pouquinho lá para cima, você vê o Rio Jordão. Desemboca, corre para dentro do Rio Jordão, do Mar Morto. Você vai, anda em volta do Mar Morto, tem vários outros riozinhos. Aquele onde o Davi se escondeu do Saul, que tinha uma caverna lá, tem um riozinho também, corre para o Mar Morto. Ele recebe toda essa água, mas não dá para ninguém. Só fica para ele. E por isso é morto. Você vai lá para cima, para o Mar da Galileia, é outra história. Tem peixe à vontade, tem planta de todo tipo, a água é limpa, é doce. Por quê? Ele recebe e ele dá abundantemente. O Rio Jordão sai do Mar da Galileia. Por isso que ele é cheio de vida. E você, qual é o símbolo da sua vida? É mar morto? Ou é Mar da Galileia? Quando você ora para Deus te abençoar, é para quê? Senhor, me empanturra, me engorda mais, para eu ter um infarto e morrer cedo, de tanto comer. Será que é isso? Não. Senhor, me abençoa, para que eu seja um canal mais abundante das tuas bênçãos. Tem um ditado em inglês que diz assim: uma pessoa toda embrulhada em si própria faz um embrulho muito pequeno, um pacote muito pequeno. A pessoa que está toda a vida toda, é só ela, vai ser sempre pequena. Essa igreja não é muito grande em número de membros, mas pode ser uma igreja muito grande na sua visão. Porque ela abençoa outras pessoas. Vocês querem crescer? Comece a olhar para fora de si mesmo. Sejam uma igreja missionária, sejam crentes missionários. Não fica só pensando em si. Né? Começa a olhar para fora, olhar mais longe, abençoa os pobres, abençoa os carentes, abençoa os missionários, abençoa os africanos, abençoa a Índia, abençoa onde Deus mandar e como puder. Olha para fora, porque aí vem a grandeza, né, do nosso coração, da nossa visão. Aí não precisa ter muito membro, não, vai ser uma grande igreja, do mesmo jeito. Agora, tem outras que vão ter 1000 membros e continua pequena, porque só vive em torno de si próprio, ela não vê mais longe, não vê melhor, né? É só aquilo. Então, essa é a segunda característica, o coração peregrino não vive para si, ele quer abençoar muitos, amém? Vamos lá, terceiro, coração peregrino tem sempre novos encontros com Deus. Sempre, sempre. Ele não vive no passado. Vamos ler esse texto aí. 12, 6 a 9. Alguém leia? Pode ler. Passou Abraão pela terra, até o lugar de Siquém, até o cavalo de Mamre. Nesse tempo, estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: tua semente te darei esta terra, Abraão. Pois edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então passou dali para o monte, ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente. E ali ao oriente também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão seu caminho, seguindo ainda mais para o sul. Ora, havia fome naquela terra. Abraão foi descendo ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome. Amém. Esse texto é maravilhoso. Vocês observaram o que diz aí? Apareceu o Senhor a Abraão. Eu acho maravilhoso isso aí.
E Abraão andou mais um pouquinho e estava sentado embaixo de uma árvore, e o que aconteceu? E apareceu o Senhor novamente a Abraão. Ele constrói um altar para lembrar, né, do encontro que ele teve com Deus. Deixa eu perguntar, você tem encontros marcantes com Deus? Se eu pedisse para você dar um testemunho dos teus encontros com Deus, você ia poder falar de alguma coisa que aconteceu recentemente, ou você ia ter que ir lá na sua conversão, 20 anos atrás? Eu espero que não. Não é? Porque tem gente que vive naquela experiência que aconteceu há muitos anos. Mas eu vou dizer para vocês, você precisa de encontros constantes com Deus. Para aguentar o tranco, se não tiver esses encontros com Deus, frequentemente, não dá não. Não dá. Não dá. Busque a Deus perto ou longe, quando está perto de casa ou longe de casa, que nem a gente, né, vive viajando. E nós fomos para a Índia pedindo, Senhor, nós queremos te encontrar aqui nesse país, cheio de deuses para todo lado, cheio de miséria, mas queremos ver a tua glória. Senhor, se manifesta. E Deus mandava anjos, Deus mandava situações, Deus mandava pessoas, assim, de forma fascinante, né, cada dia no nosso caminho. Amém? Encontros constantes. O coração peregrino tem sempre encontros marcantes com Deus. Não sossegue enquanto você não tiver esses encontros com Deus. Se precisa de silêncio, arruma o silêncio. E sai, vai para o campo, vai para algum lugar. Interessante que Abraão sentava embaixo da árvore, né, para ouvir Deus, para encontrar com Deus. De repente, você também precisa. Eu gosto de campo, eu gosto de ficar embaixo de uma árvore grande e conversar com Deus, não é? Que nem o Abraão aqui. Ele tinha encontros constantes com Deus. Vamos lá, próximo. Coração peregrino valoriza e ama a sua família. Vamos lá, só um versículo. Qual é o versículo 11? Pode ler alguém o 11 aí, 12 e 11. Ok. Eita, Abraão. Dá para ver o Abraão? Parou assim, ficou mirando a Sara. Oh, mulher bonita. Eu sou tão abençoado. Eu bem sei que és muito formosa. Isso é importante, gente. Eu quero que os homens casados aqui me escutem muito bem. Tá certo? Aprenda com Abraão. Fale para sua esposa todos os dias que ela é bonita. Ou você não acha que ela é bonita? Casou com ela por quê? Hã? Porque ela é feia? Não. Eu casei com a Renate porque eu procurei no mundo inteiro e não achei outra mais bonita. Por dentro e por fora. Eu sou bobo. Eu ia casar com alguém que não fosse formosa, pelo menos à minha vista, pode ser que para o outro não seja, mas para mim era a mais bonita de todas, não é? Quando eu pedi para Deus me dar uma esposa, eu pedi também para que ela fosse, além de ser boa mulher, fosse bonita. Gente, isso aí é muito importante. Fale para sua esposa todos os dias que você a ama e que ela é bonita. Ok? Para o inimigo não começar a colocar minhoca na sua cabeça. Eu estava lá em Atlanta, alguns anos atrás, e eu tinha um grupo de oração, onde eu me reunia com algumas pessoas para orar com eles regularmente. Uma vez por semana a gente orava e lia a Bíblia. Um deles, um líder de um ministério, que orava comigo, chegou para mim um dia e disse, pastor, a minha esposa é tão feia, eu não gosto mais nem de olhar para ela.
eu falei assim na hora, está repreendido. Cala essa boca. Mas por quê? Eu falei, você não pode falar uma coisa dessa, porque você ouvindo isso, o diabo já ouviu, tá certo? Outras pessoas vão ouvir, e antes que você se dê conta, você já caiu. Você já caiu. Para com isso, repreendo isso aí em nome de Jesus, e mude a sua linguagem. Ame a sua esposa, fale para ela todos os dias, pelo menos uma vez por dia. E se não tiver muito inspirado, pode dizer, ó, o pastor Kruklis disse que é para falar todo dia que eu te amo, eu vou falar, então pronto. Não é? Começa assim, e depois você se inspira e fala direitinho, né? Mas é muito importante isso. O Abraão amava a sua esposa, e ele admirava a sua esposa. Ele disse, eu bem sei que és uma mulher muito formosa. Ela tem que ouvir isso todos os dias. A Renate tem que ouvir eu falar todos os dias que ela é bonita, que eu a amo. Eu tenho que ouvir eu mesmo falando isso, Deus tem que ouvir, o diabo tem que ouvir, outras mulheres têm que ouvir, não vem que não tem, certo? Outros homens têm que ouvir. É coisa séria, gente, é muito importante isso aí. Eu acho que a gente brinca com fogo às vezes, né? Quando despreza algumas lições tão básicas, né, que Deus deixa aí na sua palavra. Ame a sua família, ame os seus filhos, erga os seus filhos bem alto, não é? Essa mesma admiração da esposa tem que ter com os filhos. Quanto pai fala aí o tempo todo, oh, você não vai dar em nada, você é um zero à esquerda. Gente, não fala isso para um filho, porque isso entra no coração dele de um jeito que você não imagina. Tá? Não faz isso não. Ame, erga, valorize, dignifique a sua família, os seus filhos e a sua esposa. Eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos. Meu irmão tinha 8 anos. Nós estávamos numa Rua Poeirenta, lá em Curitiba, esperando o ônibus, com a minha mãe. Eu lembro até hoje, já faz quase 50 anos atrás. Você acha que eu esqueci? Uma estrada de chão, esperando o ônibus. De repente, a minha mãe olhou para nós dois, molequinhos, né, de calça curta, camiseta, um chinelinho havaiana lá, um negócio bem simples que a gente tinha. Ela olhou assim e disse, e eu não sei, eu vejo vocês crescidos. Vocês não vão estar mais com essa carinha, não. E ela falou assim, eu vejo você, Regi, me chamava de Regi, crescido de terno e gravata. E você vai ser um professor, vai estar dando aula, você vai ser um pastor. E ela começou a profetizar, ficou falando ali. E ela olhou para o meu irmão, Davi, eu vejo você grande, crescido, bonito, de terno e gravata. Ela sempre punha o terno, porque o terno ela fazia. Ela fez o meu primeiro terno. Eu te vejo de terno e gravata. Uma rua de poeira, na Vila Fani, lá no Paraná, 2 moleques que, para quem olhasse, não dava nada. Não dava nada. O que ela fez? Ergueu. Bem alto. Olha para os seus filhos e ergue eles. Ergue no coração, ergue nas palavras, profetiza, mas não amaldiçoa, mas jamais. Se você já fez isso alguma vez, vai lá pedir perdão a Deus, se arrepende, chora, pede perdão ao filho e cancela aquela maldição, né, de vez, e diz, você é uma bênção. Eu estou te vendo grande, crescido, abençoado, e abençoando muitos. Amém? Esse é o coração peregrino. Vamos lá, mais um, rapidinho. Vamos só mais um ou dois, terminar rapidinho.
O coração peregrino é hospitaleiro. Não vão nem ler o texto, vocês leiam depois. Abraão estava embaixo da árvore, como ele gostava. A barraca do lado, a Sara bonitinha lá dentro, e ele embaixo da árvore. O que acontece? Ele vê 3 estranhos passando. E o que ele faz? Para! Está quente. Vem para cá, vem embaixo da árvore. Senta comigo. Sara, faz um grude aí rapidinho. Chamou lá o servo dele, mata aquele bezerrinho lá que a gente está cuidando ali. Vamos fazer um churrasco aqui. 3 estranhos. Nunca tinha visto essas pessoas antes. Coração peregrino é hospitaleiro. Ele tem o coração aberto, porque ele recebe hospitalidade. A gente estava lá na Índia, vocês não imaginam como Deus colocou pessoas maravilhosas para cuidar de nós em cada lugar. Nós estivemos em 8 cidades, 8 vilas lá pela Índia. Em cada lugar, Deus colocava uma pessoa mais incrível do que a outra para cuidar de nós, para dar comida para a gente, para hospedar, para receber, para cuidar, para lavar roupa. Ou você não lava a roupa? 5 semanas, ensinando um calor insuportável. Tinha gente lavando a nossa roupa. Hospitalidade. Coloca isso na sua agenda de família, de casal, de igreja. Como vamos ser uma igreja que recebe os estranhos? Quando você vem para a igreja, para de ficar conversando só com os melhores amigos aí. Olha para ver se tem alguém estranho, alguém que você não conhece, e vai e se dedica a ele. Esse é o coração hospitaleiro. Tem pessoas que vão numa igreja, várias vezes, vão lá meses, e ninguém fala com ele. Por quê? Porque a igreja nunca aprendeu a ter esse coração hospitaleiro. Isso é um ministério, gente. Se vocês não têm, eu sugiro um ministério da hospitalidade. Na mente, no coração, para receber, para abençoar pessoas estranhas de um jeito ou de outro, para abraçar, para erguer. E se você não sabe falar, hospitalidade não precisa falar muito não. Tem que rir e abraçar. É só sorrir e abraçar. Não precisa falar muito não. Bem-vindo, sorri e abraça. Olha, isso aí faz uma diferença tremenda. E é o que o Abraão fazia. Tá? Ele fez. E quem eram aqueles 3 homens? Anjos. Recebeu 3 estranhos. E quem é que recebeu a bênção? Ele mesmo. Gente, nós já recebemos pessoas em nossa casa que eram anjos verdadeiros. A gente pensava que era uma visita, era um parente, era não sei o quê, e era anjo. E nem sabia, é anjo. Deus vai abençoar a sua vida com o coração hospitaleiro. Deus vai abençoar essa igreja com o coração hospitaleiro. Rapidinho, mais um. O coração peregrino não evita quando tem que ir para o Monte Moriá. O que aconteceu no Monte Moriá? Essa mensagem vocês vão ter que terminar sozinho, porque eu parei pelo meio, né? O que aconteceu no Monte Moriá? Deus disse para Abraão, pega o seu filho, um de muitos, né, que você tem, não. O seu único filho, a quem você ama, e faz o quê? Sacrifica ele. Monte Moriá. Você já passou no Monte Moriá? Eu aprendi o seguinte: Deus não pode abençoar um crente que não vai lá para o Monte Moriá de vez em quando. Porque quando ele não vai para o Monte Moriá, ele fica orgulhoso, ele fica vaidoso, ele fica cheio de si, porque ele não tem um coração quebrantado. O Monte Moriá, não é? É a experiência do quebrantamento que nós precisamos. Então,
não reclame quando você passa pelo Moriá. Talvez alguns estão passando agora mesmo, eu não sei qual é o momento da sua vida. Eu devo ser um aluno muito ruim, porque o que Deus me manda para essa escolinha chamada Moriá não é brincadeira, não. O tempo todo. Outro dia eu estava dizendo, mas senhor, eu estou careca já. Eu tenho 58 anos, senhor, eu estou te servindo há 40 anos. Tem que me mandar de novo. E ele cochicha assim e diz, mas você não aprende, meu filho. Tem que ir para a escola de novo, não tem jeito. Moriá é uma escola do quebrantamento. E lembra isso, Deus não pode abençoar ricamente um crente que não foi quebrantado. Porque senão ele pega a glória toda para si, ele fica todo empafiado, ele fica orgulhoso, ele acha que é o tal, e Deus não pode abençoar um crente assim. Tem que ir para a escola, tem que ir para o Moriá. Tá certo? Vamos lá, rapidinho. O crente, o coração peregrino não viaja sozinho. Próximo. Não viaja sozinho, ele sempre tem pessoas com ele. Abraão estava andando nessas terras e quem que ele encontrou? Um homem chamado Melquisedeque. Ninguém sabia de onde veio, não sabia para onde estava indo, mas ele abençoou Abraão. Eu, quando penso nesse nome, Melquisedeque, eu penso assim num homem, uma pessoa madura, de barba, uma pessoa digna, distinta. E Abraão disse, você vai ser o meu mentor, eu vou crescer, eu vou aprender com você. Sabe? Eu penso assim. Peça a Deus para colocar Melquisedeques na sua vida. Pessoas que você possa crescer com eles, que você possa admirar, que você possa prestar contas, que você possa... não precisa estar perto não, pode estar lá no Brasil, pode estar do outro lado do mundo, hoje com Skype, com e-mail, você pode ter esse relacionamento mesmo de longe, tá? Mas peça a Deus por Melquisedeques na sua vida, homens ou mulheres, que vão te erguer, que vão te ajudar, que vão falar o que você tem que ouvir, que nem sempre é bom, nem sempre é agradável, mas vão te ajudar a crescer. Amém? E lembra das alianças que você já tem com Deus. E aí termina a mensagem, é o último slide ali, pode colocar. O coração peregrino, ele tem sempre fresquinha aquela aliança que ele fez com Deus lá no começo. Essa é uma mensagem, pastor Vicente, para 2 horas. Eu só pedi uma, então, desculpem. A outra hora a gente vem e termina um outro dia, na próxima viagem missionária. Amém?